Do PT aqui no Rio de Janeiro para uma breve saudação, aí o presidente Lula. Bom dia a todos e a todas, aos profissionais da imprensa, jornalistas que estão aqui. Bom dia ao Joãozinho, nosso presidente do PT, o presidente Lula, Juliano, presidente do PSOL. Para nós é uma alegria, mais uma vez, estar aqui no Rio de Janeiro, fazendo essas agendas. Hoje tem agenda em São Gonçalo, tem agenda em Padre Miguel. Essas caminhadas do presidente Lula têm sido muito importantes com esse contato direto com o povo. Ontem nós tivemos no Rio Grande do Sul, uma caminhada muito bonita em Porto Alegre também. E amanhã em Minas Gerais, né? Vamos para Minas para refazer algumas regiões e as agendas lá. Acho que nós estamos num momento da campanha que é falar com o povo, conversar, falar das propostas. E, obviamente, denunciar também esse formato que nós estamos vendo de campanha eleitoral atualmente, né? Uma avalanche de mentiras, uma avalanche de fake news, uma agressividade. Ou seja, a política deixou de ser um espaço onde se discute o projeto do Brasil para o outro agredir. Nós temos tido várias iniciativas junto à Justiça Eleitoral para tentar barrar isso. E é um absurdo como essas decisões da Justiça muitas vezes não são nem cumpridas por aqueles em que ela é dirigida, né? É lamentável que nós tivemos, essa semana, ontem saiu, o vídeo de um pastor de Belo Horizonte. Eu fico indignado, um pastor mentir daquele jeito, um pastor de Belo Horizonte, gravando um vídeo como se tivesse sido obrigado pela Justiça Eleitoral a fazer um desmentido, coisa que não existiu, que não teve. Quer dizer, e ele grava um vídeo reiterando as fake news em cima do presidente Lula, se colocando como vítima, engrossando o caldo de que se quer fechar igrejas. É uma coisa louca isso, né? Quer dizer, como é que uma pessoa chega num limite disso? É tudo. Hoje eu recebi um card de um dono de, de um criador de boi no Piauí, e o cara está dizendo o seguinte: olha, se o Bolsonaro ganhar a eleição, eu vou doar 2.000 bois para fazer churrasco em praça pública, mais 200 bois, mais 1.000 caixas de cerveja, eu vou fazer um churrasco em praça pública. Quer dizer, tem compra de voto, é patrão pressionando as pessoas, entendeu, para votar no Bolsonaro. É uma coisa doida que a gente não via no processo eleitoral. Tem que se tomar medidas, não pode ser assim. Por outro lado, uma sangria nos recursos do Estado brasileiro, aí resolveu soltar todos os benefícios para o povo a uma semana da eleição. Agora um empréstimo consignado, fundo, FGTS, não tem mais limite. É uma compra do processo eleitoral que nós estamos vendo, que ele está tentando fazer. Nós estamos lutando com todas as forças para enfrentar isso, e eu acho que a imprensa tem um papel fundamental nessa denúncia, porque o que está em risco no país é a nossa democracia. Então, queria abrir dizendo isso, da indignação que nós temos com isso, da indignação da quantidade de mentiras, da utilização da religião para fazer política, da utilização do poder econômico para comprar voto e da utilização da máquina do Estado brasileiro. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil em termos de processo eleitoral. Então, sem mais delongas, vou passar aqui para o Juliano fazer uma saudação também, mas eu queria convidar o nosso candidato, que foi candidato a governador no Rio de Janeiro, do DF, Leandro Graz, para sentar aqui com a gente, do Partido Verde. Sabe? Não, muito rápido, gente. Dá bom dia a todo mundo da imprensa, presidente Lula, nosso presidente do PT, Gleisi, Leandro. Nós sabemos que o Rio de Janeiro é uma trincheira decisiva desse processo eleitoral que nós estamos vivendo, né? E eu sei que o povo do Rio de Janeiro está particularmente feliz hoje pelo resultado da Copa do Brasil ontem, presidente. Eu sei que não era bem o resultado que a gente esperava, mas acho que o povo do Rio de Janeiro vai estar mais contente hoje para nos receber aqui. E o Rio de Janeiro, como outros estados, também está sofrendo isso que a Gleisi descreveu. Há uma tentativa de compra do processo eleitoral, um uso descarado da máquina pública, que busca especialmente reverter a vantagem que a nossa campanha tem entre os mais pobres. O povo brasileiro que está sofrendo com a fome, com a inflação, com o desemprego, com a insegurança em relação ao futuro, esta parcela do povo brasileiro depositou seu voto em massa na candidatura do presidente Lula no primeiro turno. E é aí que o Bolsonaro tenta reverter a nossa vantagem, exatamente tentando comprar o voto dos eleitores mais pobres.
Mas, como tem dito o presidente Lula sempre que pode, vamos pegar os R$600 no bolso, 13 na urna, no dia 30 de outubro, para poder superar essa página triste da história brasileira, que foram 3 anos e meio de negacionismo, de violência política, de intolerância, de perseguição à imprensa e de crise econômica. E o homem que pode reverter isso, está aqui sentado conosco, é o presidente Lula. Então, vamos ter um belíssimo dia de campanha hoje, conversar com muita gente e garantir essa nossa vitória daqui a uma semana. Obrigado. Você quer falar rapidinho? Bom dia a todas e a todos, presidente Lula, presidente Gleisi, Juliano. Essa semana foi uma semana muito pesada. Lá em Brasília, por exemplo, a gente está enfrentando aquela situação também das adolescentes, fazendo acompanhamento, presidente Lula, do que está acontecendo lá no abrigo da Cáritas, e, ao mesmo tempo, tenta combater todas essas desinformações e as mentiras. Então, creio que nos próximos dias a gente tem uma tarefa muito importante, e aí concordo com a presidente Gleisi, de que a imprensa vai ser fundamental para que a gente possa combater a mentira e combater todas as tentativas de desvirtuar o processo eleitoral. Então, desejar um ótimo dia a todas e todos, e que a gente siga nessa tomada, Juliano, como bem colocou, com muita firmeza, com muita transparência e muita verdade. Primeiro, bom dia a todos e todas. Saudar aqui a presidenta Gleisi, Juliano do PSOL, Leandro do PV. Saudar aqui mais uma vez, falar da alegria de estar recebendo o presidente Lula aqui no estado do Rio de Janeiro. E dizer um pouco disso que a presidenta Gleisi disse. O estado do Rio de Janeiro está sofrendo uma chuva de fake news, né? Nós acompanhamos cidade a cidade e estamos vendo isso, uma máquina, principalmente do WhatsApp, que recebe uma série de desinformação e mentira no celular das pessoas, e nós estamos trabalhando uma mobilização município a município, coordenada aqui pelo nosso prefeito da capital, Eduardo Paes, pelo ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, pelo ex-candidato a governador, Marcelo Freixo, o nosso presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, que estamos coordenando um processo de mobilização da campanha do presidente Lula aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos 2 grandes atividades, em São Gonçalo, agora, a partir das 11 horas, lá na Praça Zé Garoto, e às 4h30, em Padre Miguel, ali no centro da Zona Oeste, porque aqui, presidente, nós temos certeza que nós vamos fazer a virada no Rio de Janeiro e estamos trabalhando muito nessa última semana na mobilização do PT e de todos os partidos aliados para a gente poder dar a resposta, porque o que a gente tem andado, presidente Lula, por todas as ruas do Rio é querer saber o que o presidente Bolsonaro fez pelo estado do Rio de Janeiro nos últimos 4 anos. Não tem uma obra de infraestrutura, tem um hospital federal aberto, não tem absolutamente nada. E é isso que nós estamos dialogando com a população fluminense carioca. Então, muito obrigado e dizer mais uma vez da felicidade de estar recebendo o senhor aqui no Rio de Janeiro. Ora, se vocês quiserem, pode conversar por pergunta. Presidente, usa esse microfone. Bom dia a todos. Débora Bergamasco, do SBT. Presidente, candidato, eu gostaria que o senhor comentasse a pesquisa do Datafolha de ontem. Eu não comento pesquisa porque eu não vi a pesquisa do Datafolha. Eu cheguei tarde aqui no hotel. Mas eu estou informado da pesquisa. E eu acho que a pesquisa serve apenas para nos alertar. Falta pouco mais de uma semana para a campanha. Acho que nós estamos disputando aquilo que é o chamado voto de abstenção, o voto das pessoas que não foram votar, o voto do pequeno setor da sociedade, porque a eleição está muito parelha, ela está muito disputada, tem muita gente definida e fica cada vez mais apertado o número de pessoas que a gente tem que convencer a votar nos candidatos. Eu estou certo que nós vamos ganhar as eleições. Eu estou certo porque a quantidade, a enxurrada de dinheiro e de anúncio que está sendo colocado pelo governo na televisão, a liberação de fundo de garantia, o 13º não sei para quê, no fundo, tem sido uma coisa que ele tem ganho alguns pontos muito lentamente. E eu estou cumprindo uma agenda que é a estratégia que nós nos dedicamos. Ou seja, eu vou fazer 2 atividades hoje no Rio de Janeiro, São Gonçalo e Zona Oeste. Depois eu vou para Teófilo Otoni, em Minas Gerais, vou para Juiz de Fora e vou para a região metropolitana de Belo Horizonte.
Depois eu volto para São Paulo e tem atividade em São Paulo também. E nós vamos sentar na segunda-feira para discutir a última semana, porque também na última semana tem o último debate da campanha. Eu estou convencido que o nosso pessoal tem que continuar indo para a rua, tem que visitar as pessoas que não votaram, as pessoas que estão indecisas, para que as pessoas compareçam a votar. O primeiro objetivo nosso é diminuir o número de abstenção, é tentar convencer as pessoas de que, se eles votarem, eles estarão contribuindo até para que eles amanhã possam falar mal de quem eles elegeram, possam fazer um discurso e possam cobrar. Se eles não forem votar, eles perderão essa condição de cobrar do governo eleito as coisas que ele sonha que seja feito. Nós vamos continuar defendendo a necessidade de geração de empregos, nós vamos continuar defendendo a necessidade de fazer reajuste no salário mínimo todo ano, nós vamos continuar defendendo a questão do Bolsa Família de R$600, com R$150 por cada criança até 6 anos de idade, e vamos continuar decidindo a questão do micro e pequeno empreendedor, que nós vamos criar linha de crédito especiais no BNDES, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, para financiar a criatividade do povo brasileiro que queira fazer investimento. É isso que nós vamos continuar fazendo e esperar que no dia 30 de outubro o povo digite o número certo e a gente seja escolhido pelo povo. Bom dia, presidente. Marcelo Auler, do site Marcelo Auler, do 247. Queria que o senhor, com a sua experiência de político, faz campanha desde a década de 80, tentasse nos explicar como é que seu adversário dá tanta escorregada, comete tantas barbaridades, tem comportamento pedófilo, chama os pobres de criminosos, os nordestinos de analfabeto, e não se mexe nas pesquisas. As pesquisas mostram que ele continua com os mesmos índices. Como que se explica isso? Nós precisaríamos chamar algum dono do Instituto de Pesquisa para explicar como se explica isso. A verdade é que o nosso adversário tem uma máquina poderosa de contar mentira. Ou seja, não é pouca coisa a rede que o meu adversário utiliza para vender monstruosidade, para contar mentira e para se explicar. Se você pegar essa situação das meninas de Brasília, sabe, ele levantou 1h da manhã para fazer uma live tentando se explicar o que aconteceu, tentando desmentir o que ele mesmo tinha confessado. Porque o que ele fez está contado num vídeo por ele mesmo, né? Ele foi na casa achando que as meninas eram prostitutas, quando, na verdade, ele ficou assustado com a repercussão. Eu não sei o que o Conselho Tutelar vai fazer em Brasília. Ele conseguiu até convencer. O Brasil é fantástico. O Brasil é fantástico, porque nós temos um presidente que reconhece a embaixadora de um país que o cara não é governo. É inacreditável que a embaixadora da Venezuela seja a embaixadora indicada pelo Guaidó. Ou seja, ela não representa nem a Venezuela, nem o Guaidó, que não é mais nada na Venezuela, e ela continua sendo tratada como se fosse embaixadora. O que eu sei é que ele utilizou essa embaixadora para tentar convencer as meninas de conversar com ele, com a família dele, para tentar demover as meninas para elas contarem uma coisa favorável a ele. Ele tem essa capacidade, e eu acho que a rede social dele é muito grande. Nós estamos, eu acho que a nossa rede também é uma rede muito boa, mas é muito difícil a gente competir com robôs. É muito difícil. A questão do nordestino, eu fui uma pessoa que fiquei, pessoalmente, fiquei ofendido, porque eu sou nordestino, e acho que se faz uma avaliação errada do povo nordestino há pelo menos 300 anos. E eu acho que os companheiros que estão no Nordeste, os companheiros que moram no Rio de Janeiro e são nordestinos. Esses dias, quando eu fui a Belfort Roxo, no ato lá no campo, eu perguntei quem era que era nordestino ou que tinha parente. 80% das pessoas ou eram nordestinos ou tinham parente no Nordeste. Eu espero que essas pessoas, no dia da eleição, lembrem aquilo que o presidente falou e votem no 13. Essa é a minha expectativa, eu tenho batido nisso.
tenho tentado mostrar as coisas equivocadas que ele fala. Por exemplo, quando ele fala do auxílio emergencial de R$600 e o Bolsa Família era 190, se o Bolsa Família tivesse sido reajustado pelo Temer e por ele, sabe, o Bolsa Família já estaria quase a R$700. Então, eu acho que é importante que a gente reconheça a capacidade do exército de miliciano dele de fazer os enfrentamentos na rede social. Eu acho que a gente não tinha cultura, a gente não tinha experiência, o Brasil não estava habituado com isso. E tem boato aí de várias pessoas que dizem que a equipe do Beno veio para o Brasil para tentar ajudar na última semana o nosso adversário. De qualquer forma, Marcelo, eu acho que, mesmo assim, nós vamos ganhar as eleições. Eu acho impossível ele tirar a diferença numa semana, mesmo fazendo as loucuras que ele faz, as mentiras que ele conta e criando os casos que ele escreveu. Nós vamos continuar com a nossa campanha do jeito que a gente estabeleceu, que é fazer o segundo turno. Eu já visitei muitos estados, pretendo visitar mais alguns estados, não sei se a gente vai vir no Rio de Janeiro. A gente estava prevendo uma grande passeata no Rio de Janeiro na sexta-feira, porque eu imaginei que o debate seria no sábado, mas o debate vai ser na sexta, então o Rio de Janeiro perdeu a grande passeata da sexta-feira. Mas é isso, Marcelo. Nós sabemos como é que ele age, nós enfrentamos na rede. Agora, a verdade é o seguinte, ninguém estava preparado para enfrentar a monstruosidade de uma rede mentirosa, sabe? E mente com a maior disfarçatez, ou seja, no debate na televisão, ele mente. Antigamente a gente dizia, o cara mente e não fica vermelho, sabe? O cara é um mentiroso, sabe? Muito, mas muito profissional nas mentiras. Muito, ele mente com a maior disfarçatez. Ele não está preocupado se eu estou sabendo que é mentira, se você está sabendo que é mentira, ele conta as coisas dele. E é isso que nós vamos enfrentar daqui para frente, sempre tentando dizer que nós não vamos fazer o jogo rasteiro que ele pensa que vai nos levar. Nós não vamos entrar no lamaçal que ele quer nos jogar. Nós vamos continuar tentando convencer o povo brasileiro de que nós somos a melhor opção para o país, de que nós temos uma experiência acumulada, não apenas a experiência do Lula, do PT, mas a experiência de um Alckmin que foi durante 16 anos governador de São Paulo, para a gente poder retomar a economia. Você veja que a primeira-ministra da Inglaterra renunciou. E renunciou porque ela não tem tamanho para enfrentar o problema econômico que a Inglaterra tem. E nós, então, temos que ter consciência que nós temos um legado que nos dá credibilidade para mostrar que a gente vai ser capaz de resolver os problemas desse país, que são mais difíceis hoje do que eram em 2003, quando eu ganhei a primeira eleição. Candidato, bom dia aqui no fundo. Rogério Coutinho, da TV Globo. Bom dia. Eu queria fazer duas perguntas relacionadas a propostas. O Rio de Janeiro e o Brasil como um todo sofrem com o problema das facções criminosas, especialmente o tráfico de drogas. Queria saber do senhor qual a proposta para o enfrentamento às facções criminosas no país. E a outra pergunta é que algo que o senhor já comentou, que é a questão do emprego. Como é que o senhor pretende fazer essa geração de emprego, fortalecer essa geração de emprego? Qual a proposta do senhor? Olha, com relação às atividades criminosas, nós temos no nosso programa a proposta de criar o Ministério de Segurança Pública. Esse Ministério de Segurança Pública não será conflitante com a responsabilidade que o governo do Estado tem em cuidar da polícia do Estado. Mas nós queremos criar o Ministério de Segurança Pública para que a gente possa, inclusive, combater o tráfico de armas, o tráfico de drogas nas nossas fronteiras. Nós vamos ter que construir policiais especiais, ou seja, ter uma nova polícia nacional que possa, sabe, dar conta do recado. Quando nós estávamos discutindo, eu tinha recebido o presidente da Bolívia, o Brasil tem 3 mil quilômetros de fronteira com a Bolívia. E ele estava dizendo para mim, presidente Lula, se o senhor ganhar, nós vamos ter que cuidar da fronteira para evitar o tráfico de armas, o tráfico de droga. Agora, não precisa mais se preocupar com o tráfico de armas nas fronteiras,
Porque os decretos do Bolsonaro liberou armas para todo mundo. E quem está adquirindo armas não são as pessoas honestas desse país, não são as pessoas de família nesse país, não são os trabalhadores desse país. Quem está tendo acesso à arma, que antes era obrigado a invadir um arsenal da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou da Polícia Militar do Estado, hoje não. Hoje o narcotráfico e o crime organizado vão livremente comprar armas, pode comprar quantos fuzis quiser, pode comprar quantas metralhadoras, pode comprar quantas pistolas e pode comprar milhares de cartuchos. Ou seja, isso não pode ser feito para o bem, para as famílias que trabalham, para as famílias que vivem em paz. Não interessa comprar armas. Quem tem que ter arma boa para poder enfrentar o crime organizado é a polícia, não é o cidadão comum. Então, o que o Bolsonaro fez foi liberar armas para que o narcotráfico tenha acesso, sem precisar roubar a arma da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, de São Paulo, comprando legalmente as armas deles, sabe? E fazendo com que aumente o número de tiros de violência nesse país. Nós vamos, com o Ministério da Segurança, nós vamos estabelecer um novo padrão de controle. Não é possível que a gente não tenha nem o controle das armas que são vendidas nesse país. Não é possível. E o que nós estamos vendo é, sabe, o narcotráfico se preparando, se modernizando com autorização do governo para poder enfrentar não só a polícia, mas enfrentar a tranquilidade da sociedade brasileira. Essa é uma coisa do Ministério do combate ao narcotráfico. Ora, a questão das drogas vai pelo mesmo caminho, ou seja, nós possivelmente temos que aperfeiçoar as leis de droga que foram feitas em 2008, 2009, para que a gente consiga ficar claro que o usuário precisa de tratamento, precisa de recuperação, precisa de centros de excelência para a gente tratar e não simplesmente achar que a cadeia resolve o problema de uma pessoa que é viciado. Ele é um dependente químico, portanto, nós temos que cuidar da saúde dele e tentar prepará-lo. Isso nós vamos fomentar e vamos tentar fazer parcerias com o governo do Estado, porque nós precisamos criar centros de excelência para cuidar com muito carinho das pessoas que são dependentes. Olha, a questão do emprego, para mim, é uma das minhas obsessões. Quando nós estivemos no governo, nós também tínhamos 12% de desemprego nesse país em 2003. E nós resolvemos que era prioridade e nós geramos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Nesse momento, só para você ter ideia, o ramo mais fácil de você começar a atividade econômica voltar a crescer é o setor da construção civil e os investimentos em obras de infraestrutura. Só para você ter ideia, do PAC lançado em 2007 e depois continuado pela companheira Dilma, a gente inaugurou 13.814 obras, mas tem quase 13.400 obras que ficaram pela metade porque a Dilma foi caçada com um golpe. E o que aconteceu? Essas obras precisam ser retomadas. Essas obras têm que ser retomadas com uma certa urgência. Como essas obras já tinham projeto, já tinham licença ambiental, é só a gente começar a tocar essas obras e acertar com os empresários que ganharam a licitação para fazer as obras, que os trabalhadores têm que ser contratados das comunidades onde essa obra vai ser feita, como nós fizemos em 2008, 2009, 2010, aqui no Rio de Janeiro. Quem fosse numa obra, em qualquer comunidade, no bairro mais distante, no bairro mais violento, a gente ia perceber o quê? A gente ia perceber que quem estava trabalhando lá eram pais de famílias ou filhos que moravam naquela região. Isso nós vamos retomar com uma certa urgência, porque o que dá dignidade a um ser humano, a um homem ou a uma mulher, é trabalhar e com o seu salário levar comida para a sua família. Isso, para mim, é uma obsessão. Pessoal, a gente tem atividade com horário marcado em São Gonçalo. Tem atividade com horário marcado em São Gonçalo. Foram 3 perguntas e a gente tem uma atividade com horário marcado em São Gonçalo. Vai começar a atrasar cada atividade. Obrigada, presidente. Mariana Procópio, da Band.
Presidente, a presidente Gleisi se posicionou, mas é o assunto que está acontecendo, está dominando ambas as campanhas, e acho que é muito importante ouvir uma palavra do senhor sobre a questão da judicialização. Ontem, o partido de vocês conseguiu quase metade do tempo do seu adversário para se posicionar em direito de resposta. Gostaria de saber do impacto que o senhor acha que isso pode produzir na campanha de vocês e, ao mesmo tempo, ainda sobre decisão judicial, também saiu uma decisão sobre um veículo de imprensa que é sabiamente posicionado aliado do seu adversário, mas que está sendo usado com uma hashtag de censura, o senhor já falou de regulação da mídia, para colocar contrário o senhor. Então é importante o senhor se posicionar sobre isso, como é que o senhor vê essas questões da judicialização. Olha, Obrigada. Primeiro a conquista do tempo de televisão do nosso adversário. Como eu já participei de muitas eleições, teve muitas eleições que nós perdemos tempo e o nosso adversário utilizava o tempo contra nós. Obviamente que para nós foi muito importante a decisão de tirar, o tempo de mentira que o Bolsonaro conta na televisão. E foi por isso que ele perdeu, porque eram fake news, era coisa inverossímil, para a gente poder utilizar e, quem sabe, conversar com os trabalhadores. Agora, o que nós temos que entender é que o Poder Judiciário existe para isso. Ou seja, quando você se sente ofendido, quando você se sente atacado, quando você se sente prejudicado, ao invés de você fazer o que eles fazem, a gente vai para a justiça. É para isso que existe o Poder Judiciário. É para tomar decisões que a sociedade não soube tomar, que os partidos não souberam tomar. Então, o partido irá recorrer. O partido irá recorrer. De toda vez que o partido se sentir prejudicado, o partido irá entrar na justiça, que é o caminho correto para que a gente possa fazer justiça. E vai ser assim fora do governo e dentro do governo, para que a gente possa reeducar a sociedade brasileira a utilizar os meios de comunicação para fazer coisa mais séria, coisa mais entendível pelo povo e não ficar contando mentira ou assustando a sociedade brasileira. Você veja uma coisa, uma mentira grave que eu vi esses dias, quando aquela ministra Damares, hoje senadora eleita, vai para a televisão, ou melhor, vai para uma igreja para fazer aquelas acusações que ela fez, o mínimo que se espera é que a justiça faça com que aquela mulher mostre a prova. Porque ela falou uma monstruosidade. Não foi uma coisa pequena que ela falou. Inclusive tinha crianças assistindo. Então, quando uma mulher que tem um cargo de ministra, que é eleita senadora, fala uma monstruosidade daquela, a sociedade civil não pode ficar quieta. É preciso saber. Ela disse que tem filme, disse que no ministério que ela tinha prova, ela tem que mostrar. E quem tem que exigir que ela mostre é o Ministério Público. E nós não vamos abrir mão de recorrer toda vez que nós entendermos que a pessoa saiu do ponto. Nós não teremos dúvida de recorrer, de entrar na justiça para garantir que as coisas sejam feitas corretamente. É para isso que existe a justiça. Obrigado, pessoal. A gente tem um horário lá em São Gonçalo, eu peço paciência. Muito obrigado. Embora ninguém perguntou, eu vou dizer para vocês. Eu esperava que o Corinthians ganhasse do Flamengo. Agora, a verdade é o seguinte, não foi o Flamengo que ganhou do Corinthians. O Corinthians teve de mão beijada, o gol do Luiz Felipe, o Cássio pegou, o Corinthians ficou em vantagem e 2 jogadores do Corinthians chutaram a bola para fora. Na verdade,